E aí, pessoal? Eu quero falar de um tema que vai fazer nós aqui criar resistência. Porque vai mexer com a estrutura da onde você vive ou experiencia a sua realidade. A estrutura na qual ela é reconhecida não somente na sua vida, mas nas vidas que se conecta ou se reconhece através de você. Pense bem nisso. Eu fui fazer um retiro com o uso de psychedelics, com o uso de psicodélicos, e muita gente que estava ali estava procurando cura, tá? Essa era a palavra usada. Eu quero cura, estou procurando. Ou seja, partindo do ponto de falta, tá? Já tratei sobre esse assunto. Ou seja, isso não é novidade. Tudo que você está procurando fora é porque você acredita que não está dentro. Logo, essa falta é a razão na qual você está se movimentando. Ou seja, esse movimento ele está sendo alimentado pela falta. E se o movimento se alimenta pela energia, independente de onde ela vem, a energia de falta está te movimentando, o universo vai te dar mais falta para que você continue se movimentando, porque é assim que funciona. O conceito de uma física ou de um cosmo onde a bondade é a lei universal, dentro da física, isso é inexistente. O que existe é a precisão com que as coisas funcionam. E isso também funciona nesse quesito. Então eu fui fazer esse retiro e muita gente ali falava das dores. E usava as dores como forma de conexão. Tá? Conexão. Foi muito interessante porque eu fiquei apático à situação, observando como as pessoas falavam das dores e como elas se conectavam, como elas se reconheciam. E como os assuntos se delongavam assim que alguém ali falava sobre dores, sobre traumas. Geralmente do passado, claro. E a palavra foi dirigida a mim e eu acabei não falando de dor, não falando de trauma, falando de joy, falando de alegria, falando de contemplamento. E não contemplamento no isolamento do que eu considero bom, mas o contemplamento na plenitude do que eu considero o todo, onde tudo se manifesta: a dor, a alegria, o choro, o sorriso, a verdade, a mentira, o escuro, o claro. Tudo isso constrói a plenitude. E eu notei uma não conexão, porque não falava de dor. Porém, falar de dor ali, eu não notava, pelo menos no meu ponto de vista, um segmento de cura. Porque na verdade, reforçava-se a ideia, dentro de outras vivências, de outras experiências, que a dor realmente, ela merecia esse nível de atenção. E tudo que você coloca a sua atenção, você coloca poder, você dá poder. Em algum momento eu procurei explicar isso da minha forma para as pessoas, mas eu notei que não existia essa vontade de sair de onde estava, mas sim apenas de se reconhecer onde estava e usar a energia vital para simplesmente se alimentar do que já estavam se alimentando, ou criando uma previsibilidade para continuar se alimentando do que já estavam se alimentando. Eu trago essa reflexão para você. Por quê? Porque se realmente você quer expandir, reconhecer um novo eu, um novo self, nessa sua expansão, nesse shift de identidade, e experienciar uma vida que você não experienciou, provavelmente essas dores que você teve foram vitais para você chegar até aqui, mas não são vitais para que você se reconheça nessa nova identidade, tá? Ou seja, essas dores são usadas como ferramentas, nunca como amuletas e nunca como máscaras ou personas para que você pule ou comece a se reconhecer nessa personalidade que você almeja se ver, tá? Lembrando esse ponto muito importante que eu falei aqui. Toda vez que você procura algo, você está dizendo para o universo: eu não tenho. E se você está se movimentando
porque não tem, o universo vai continuar te dando o não ter, porque ele sabe que você vai continuar se movimentando. Pense bem nisso, porque às vezes focar no que você tem para complementar o que ainda você considera interessante para a sua experiência, nem sempre é essa busca incessante do não ter, mas muitas vezes é usar o recurso que você tem hoje de uma maneira clara, abundante. Eu já falei sobre isso, que abundância não é sobra, tá? Sobra, na verdade, é um outro formato de escassez que nós alimentamos, para simplesmente viver a experiência. E essa experiência pode ter certeza que quando você plenamente nela, com o que você já tem, vai trazer essa plenitude do que ainda não é experienciado por você, porque já está ali para você. Um grande abraço.